Olá pessoal, obrigada por estarem comigo mais esse vídeo do estágio supervisionado da área de Geociências da Uninter, com foco na nova Base Nacional Comum Curricular, com ênfase para a sexta série do ensino fundamental. Hoje, para darmos continuidade aos nossos estudos, vamos abordar a agropecuária, que é caracterizada como trabalho humano, já que se apropria das condições naturais, transformando-as por meio dos objetos técnicos. Como veremos, as formas de uso do solo e das apropriações de recursos hídricos feitos por métodos e sistemas de irrigação, suas alterações espaço-temporais, bem como suas vantagens e desvantagens, também compõem as habilidades que trabalharemos. Nesse tópico, podemos enfatizar a agricultura aludindo à domesticação e à disseminação de plantas e animais, e às transformações das técnicas agrícolas, além de discutirmos a influência das condições naturais, sobretudo os fatores pedológicos, onde é possível observar em escala nacional os extintos sistemas de produção e seus custos socioambientais. Nessa etapa, podemos utilizar mapas, fotos ou esquemas para ilustrar explicações e ampliar conhecimentos. Sempre que for possível, realizar as atividades que complementem a fixação dos conceitos e o aprofundamento de conteúdos ou experiências práticas sobre o assunto. Dessa forma, sugerimos iniciar as atividades com a leitura dos 10 passos para uma alimentação adequada e saudável, que encontramos no Guia Alimentar para a População Brasileira. Bom, pessoal, esse guia está no site saude.gov.br. Bem interessante começar esse assunto com esse material. Bem, tendo como pressupostos os direitos à saúde e a saúde e alimentação adequada e saudável, o guia é um documento oficial que aborda os princípios e as recomendações de uma alimentação adequada e saudável para a população brasileira, configurando-se como um instrumento de apoio às ações de educação alimentar e nutricional, como preceitua o Ministério da Saúde. Através dessa leitura, vamos investigar reflexões que possibilitem trabalharmos com os temas educação alimentar e nutricional e educação para o consumo. Com essas reflexões, os alunos devem compreender que os alimentos que consomem cotidianamente têm reflexo em sua saúde e impactos socioambientais. Aqui está o nosso desenvolvimento. No tema agricultura, é possível abordar as práticas agrícolas beneficiadas pelo grande desenvolvimento técnico-científico, as quais modificam a paisagem, demonstrando como o ser humano se apropriou do solo, utilizando diferentes técnicas de plantio e de irrigação, além de mostrar problemas socioambientais decorrentes desse uso. Com essa temática, vamos abordar duas habilidades. A número 6, que faz parte da unidade temática Mundo do Trabalho, cujo objetivo de conhecimento fala das transformações das paisagens naturais e antrópicas, que enuncia identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano a partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização, juntamente com a habilidade número 10, que está na unidade temática Natureza, Ambientes e Qualidade de Vida, cujo objeto de conhecimento é a biodiversidade e o ciclo hidrológico. Essa habilidade nos fala sobre as diferentes formas
de uso do solo e as apropriações de seus recursos, bem como as vantagens e desvantagens em diferentes épocas e lugares. Outro tópico que nos traz a possibilidade de discorrer sobre como a prática da agricultura estimulou a produção de técnicas que foram responsáveis pela transformação das paisagens ao longo do tempo, proporcionando aos alunos identificar as características dessas paisagens, explicando distintas formas de apropriação e uso do solo e dos recursos hídricos em épocas e lugares diferentes, identificando suas vantagens e desvantagens. Pode-se ainda trabalhar a domesticação e a disseminação de plantas e animais, além da evolução das técnicas, enfatizando as vantagens da irrigação, a rotação de culturas. Podemos ainda chamar a atenção dos estudantes para os problemas presentes nas técnicas de irrigação e na monocultura. Aprofundando os conhecimentos sobre a disseminação de cultivos, visando estimular a capacidade de comparar eventos ocorridos simultânea ou sucessivamente no espaço, trazendo o tema da revolução técnica na agricultura, permitindo desenvolver a compreensão sobre a importância dos objetos técnicos que resultaram dessa revolução e como os recursos naturais foram apropriados ao longo da história. Dentro dessa temática, temos as propostas de atividades interdisciplinares que demonstram oportunidades de trabalho conjunto com ciências, história e artes, fazendo reflexões sobre educação ambiental, educação alimentar e nutricional, educação para o consumo, oportunizando discussões sobre importantes temas contemporâneos. Podemos iniciar com o exemplo de simultaneidade e sucessão na dispersão geográfica do café, tendo como base a análise de um mapa que eu vou trazer aqui para vocês. Que esse mapa mundial eu peguei no Atlas Geográfico Escolar lá no IBGE, como eu já comentei com vocês no vídeo anterior. Eu trouxe um mapa mundial para a gente dar uma olhada e também um mapa nacional, né, que a gente pode fazer esse comparativo. Onde é que existem as plantações de café aqui no nosso país? Bem, faz-se pertinente comparar áreas de origem e destino do café. Podemos explicar que as navegações iniciaram o processo de globalização, isto é, a integração entre as sociedades e economias de várias regiões do mundo, principalmente quanto à produção de mercadorias e as trocas culturais e de informação. Assim, os navegantes europeus chegaram a várias regiões do mundo até então desconhecidas por eles, estabelecendo contato com outros povos, o que permitiu a ampliação e trocas culturais e comerciais entre diferentes regiões. Assim, foram introduzidas espécies europeias nas regiões geográficas exploradas em outros continentes, contribuindo significativamente para a dispersão de plantas cultivadas pelo mundo. E aqui a gente pode ver bem isso, né, pessoal? O café que era aqui na África, na Etiópia, sendo levado para várias partes do mundo. Citando algumas espécies, como a cana-de-açúcar, que é originária da Índia, o café de origem africana, a banana de regiões de clima tropical quente e úmido da Ásia, e o chá e a manga, que são originários da Índia,
Bem, dessa forma, estaremos contribuindo para o desenvolvimento da competência específica de ciências humanas, número 5, que diz respeito à capacidade de comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados. Com essa ideia, podemos realizar um projeto interdisciplinar com o professor de História, que pode colaborar para a compreensão do contexto espaço-temporal e disseminação de algumas plantas e animais, tendo em mente a importância de estabelecer conexões entre distintos fenômenos, estimulando o pensamento espaço-temporal. Ressaltando, através dessa atividade, que os deslocamentos humanos estão associados à disseminação de plantas e animais, e através dessa disseminação também foram introduzidas novas técnicas de produção agrícola em distintas partes do globo, sendo que, através dessas técnicas oriundas de outros lugares, em contato com outras praticadas nos lugares de destino, também sofreram suas modificações. Desse modo, ao longo da história, houveram reconfigurações de paisagens no mundo. As feições naturais rústicas foram alteradas pelo trabalho humano, que ao instalar e usar novas técnicas, tem conferido feições cada vez mais humanizadas ou artificiais às paisagens. Um ponto significativo refere-se ao termo técnica que utilizamos anteriormente, pois essa técnica refere-se ao modo de fazer e às ferramentas usadas no processo produtivo. Podemos dizer que, historicamente, os seres humanos acumulam conhecimentos que transformam as técnicas, melhorando-as. Desse modo, o saber e o modo de fazer agrícola das comunidades tradicionais nos remete à competência geral da educação básica número 1, que elucida: valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Como ideia para trabalharmos as técnicas já citadas, podemos explicar aos estudantes o que é irrigação, como ela é feita e que técnica utiliza. Nesse caso, estaremos explorando o princípio de diferenciação do raciocínio geográfico, já que a compreensão da variação especial das formas de irrigação propicia a percepção de questões culturais, econômicas e naturais, que devem ser direcionadas ao uso de uma ou outra técnica de irrigação. Assim, através dessas conexões entre esses elementos, salientamos a ideia de interação entre distintos fenômenos manifestos espacialmente. Mas também uma ideia de atividade com a turma é promover uma discussão sobre os impactos negativos da irrigação. Essa deve ser realizada lançando mão de exemplos concretos. Para isso, podemos mencionar situações ocorridas no Brasil que evidenciaram os problemas decorrentes da exploração inapropriada dos recursos hídricos. Como, por exemplo, é possível comentar o caso do município de Correntina, localizado no estado da Bahia, onde a população do município tem sofrido com o uso excessivo de água em grandes fazendas da região, o que tem provocado a redução do volume de água dos rios. Essa situação tem estimulado a luta pela água, que envolve a organização da sociedade civil em movimentos sociais.
E através dessas análises, as informações sobre métodos e sistemas de irrigação, mobilizamos a competência específica de geografia número 2, que fala a respeito das conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico e a importância desses objetos técnicos para a compreensão do seu uso pelos seres humanos. Nosso próximo item explora a influência das condições naturais, como o clima, solo e relevo, sobre agricultura e discute técnicas alternativas incorporadas à produção de alimentos visando a conservação do solo. Esse contexto permite a interação entre as práticas agrícolas e as condições naturais, explorando o trabalho conjunto das habilidades da Base Nacional Comum Curricular número 5, que elucida relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo, informações vegetais. Essa habilidade faz parte da unidade temática Conexões Escalas, cujo objeto de conhecimento são relações entre os componentes físicos naturais. Da mesma forma, trabalhamos a habilidade número 6, que nos diz identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano, a partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização que faz parte da unidade temática Mundo do Trabalho, cujo objeto de conhecimento são as transformações das paisagens naturais e antrópicas. E aqui podemos aproveitar a oportunidade para ampliar os conhecimentos sobre a formação dos solos, seus diferentes tipos e as consequências de seu uso não sustentável, chamando a atenção da turma para as distintas formas de degradação do solo, como erosão e contaminação, identificando a partir daí características das paisagens transformadas pelo trabalho humano. Como apoio didático, podemos utilizar mapas que servirão para elucidar dúvidas e facilitar explicações. Propomos como tema de atividade complementar análise de solos, explicando aos alunos que eles apresentam distintas composições quanto à quantidade de argila, humus e areia, e diversas cores relacionadas com a concentração de certos elementos químicos. Podemos propor que os alunos tragam amostras de solo de diferentes áreas do município onde vivem. Pode ser do quintal da casa ou mesmo de alguma praça da cidade. Se for possível aqui, se a escola onde a escola está situada tem um pátio grande, também pode ser feito a retirada dessas amostras do pátio da própria escola. Bem, para concluir essa atividade, nós temos que providenciar garrafas tipo PET transparentes, filtros de café e amostras de solo, onde os alunos poderão avaliar a cor, textura, a presença de humus e a capacidade de infiltração da água. Então, devemos promover um momento de observação das amostras de solo, destacando as diferenças, onde observamos a presença de resíduos orgânicos ou pedaços de plantas. Após esse momento, vamos à parte prática. Eu vou colocar aqui para vocês olharem como fica essa experiência. Eu vou colocar esse vídeo no grupo para vocês poderem assistir na íntegra. Mas eu selecionei no YouTube, o nome é Solo na Escola, Infiltração de Água. Esse vídeo tem 7 minutos. Eu trouxe uma foto aqui só para vocês terem uma ideia como que fica essa experiência. É bem fácil de fazer e fica bem legal para os alunos terem a noção de como que funciona a cor, textura dos solos, né? Fazer essa diferenciação. Bem,
Então, esse exercício consiste em cortar a parte superior da garrafa de modo que sirva como um funil para o filtro de papel, que está aqui. No filtro colocamos uma porção de amostra de solo. Aqui foi colocado amostras diferentes, né? Vai depender de quantas amostras os alunos vão conseguir trazer. Aqui são 3 amostras. Encaixando o funil na base da garrafa, derramando água na amostra de solo dentro do funil. Aqui a gente pode pedir para cada grupo fazer essa experiência e sendo bem legal assim de trabalhar, né, com os alunos dentro da sala de aula. Vai dar uma bagunça, vai ser bem legal, eles vão adorar. Solicitamos aos alunos que verifiquem o tempo que demora para essa amostra infiltre água, fazendo o mesmo com as outras amostras de solo. Bem, seguindo com a abordagem dos temas contemporâneos, podemos questionar ou ainda promover um debate em relação ao uso de agrotóxicos. Abordando questões relativas ao sistema de saúde e educação para o consumo, que são pertinentes à vida e aos hábitos alimentares dos alunos. Podemos fazer uma pesquisa interativa onde eles identifiquem os alimentos que apresentam o maior nível de contaminação por agrotóxicos. E ainda, podemos considerar a importância sobre os procedimentos corretos de manipulação e preparo desses alimentos, de modo que não se tornem prejudiciais à saúde. Lembrando que o uso de fontes confiáveis sobre o tema é essencial para a realização da atividade. Por isso, indicamos aqui os relatórios produzidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Bem, ao abordarmos a contraposição entre sistemas de produção agrícola convencional e o agroecológico, permitimos que os alunos desenvolvam a competência de identificar, comparar e explicar distintas formas de intervenção humana na natureza. Assim, estarão preparados para contribuir com a transformação social e cultural, propondo ideias e ações que visem o bem-estar coletivo e ao protagonismo na vida em sociedade, conforme nos recomenda a competência específica de ciências humanas número 3, que elucida: identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade, propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. No nosso próximo tópico, Geografia Agrícola do Brasil, Sistemas de Produção e Uso da Terra, podemos tratar dos fatores e dos sistemas de produção da agricultura em uma abordagem em escala nacional e mundial, sobre a forma como o solo é utilizado pela agropecuária e também a questão da terra no Brasil, destacando o problema da concentração fundiária no país e a luta organizada pelos trabalhadores rurais sem terra em prol da reforma agrária. Com esse enfoque, chamamos atenção para a existência de culturas intensivas e extensivas, especializadas e grandes culturas comerciais. É importante, por meio da observação, análise e descrição, que podem ser feitas com fotos ou imagens, comparar as características das paisagens, transformadas pelo trabalho, e as especificidades do uso do solo em cada um desses distintos sistemas de produção agrícola. Para isso, podemos propor um debate sobre fatores de produção,
definindo o que é terra, trabalho e capital, relacionando cada sistema com uma forma de combinação desses fatores produtivos. Nesses estudos, também podemos destacar os custos socioambientais das atividades agropecuárias, como o desmatamento, a perda da biodiversidade, os prejuízos à qualidade dos recursos hídricos e o ar, adicionando, se possível, a distribuição de terras no Brasil, salientando sua concentração e o papel dos movimentos sociais na luta pela reforma agrária. Nesse ponto, cabe mencionar que, a depender da maneira como as atividades agropecuárias são desenvolvidas, os solos podem ser profundamente degradados, desencadeando processos de perda, erosão e compactação. Como atividade complementar, podemos estimular distintos princípios do raciocínio geográfico, pedindo que os alunos pesquisem sobre as diferenciações e a distribuição dos fenômenos, verificando quais são as conexões possíveis de estabelecer entre atividade agropecuária desenvolvida e a perda do solo. Essa pesquisa pode ser feita sobre uma área específica, em escala global, ou um país específico, no caso o Brasil, chamando atenção para a grande extensão territorial, diversidade e complexidade do espaço agrário brasileiro. Nosso próximo tópico, a pecuária, podemos tratar das transformações das paisagens pelo ser humano, por meio das atividades da pecuária, abordando as formas e os sistemas de criação de gado, além de destacar a degradação ambiental vinculada a essa atividade. Nesse material está proposta a habilidade número 6, que já citamos nesse vídeo. Os assuntos do estudo são dedicados à compreensão do papel da atividade pecuária nas características das paisagens transformadas pelo trabalho humano, destacando que a pecuária é uma atividade importante para povos de todo o mundo. Podemos iniciar comentando sobre as distintas formas de criação de gado. Muitos povos vivem apenas do pastoreio, como os povos nômades do deserto e certos povos indígenas no Brasil. Aqui chamamos atenção para as formas de pastoreio e podemos discorrer sobre os sistemas de criação na pecuária, tomando por base essa iniciativa no Brasil. Como apoio didático, podemos utilizar fotos para exemplificar os aspectos das paisagens, comparando-as, a fim de identificar semelhanças e diferenças. Outro ponto importante é relacionar a expansão da pecuária no nosso país, principalmente nas regiões centro-oeste e norte, com o desmatamento e a degradação ambiental, abordando as queimadas como prática agropecuária em sua expansão na conquista de novas terras. Abordando o tema da criação de gado, podemos questionar os alunos sobre a relação entre disponibilidade de terras e população, trazendo os conhecimentos do estudo para o município em que a escola pertence, procurando caracterizar quais os sistemas de criação são aí encontrados e qual é a sua participação na economia local. Discorrendo sobre a educação ambiental, podemos ressaltar que a intervenção humana no meio ambiente, sem os cuidados necessários, pode provocar desastres ambientais com graves consequências nos biomas e ecossistemas. Bem, vamos passar para o nosso próximo tema, que é sobre indústria
sociedade, espaço e urbanização, onde será possível aprofundar habilidades relacionadas à caracterização das paisagens transformadas pelo trabalho humano, destacando processos resultantes da industrialização e o surgimento e crescimento das cidades. Aqui a turma terá subsídios para compreender e formular explicações que se relacionam à interação humana com a natureza, já que esse conteúdo aborda a evolução do artesanato até a indústria moderna, caracterizando as revoluções industriais, e que esse assunto possibilita o trabalho interdisciplinar com história e artes, sendo possível evidenciar as relações entre industrialização e urbanização e a complexificação da divisão social do trabalho no capitalismo, destacando a cidade como mercadoria, sendo lugar de poder e riqueza, e os problemas sociais decorrentes dessa relação. Podemos ainda discutir impactos ambientais da atividade industrial e também trazer como sugestão de pesquisa o papel das ONGs na preservação ambiental. Uma forma de trazer esse tema para a classe é prepará-los para uma viagem no tempo, onde eles irão descobrir como se desenvolveram algumas atividades industriais ao longo da história e de que forma algumas das invenções da humanidade contribuíram para isso. Essa pesquisa possibilita a percepção quanto a produção de mercadorias aumentou, as relações de trabalho mudaram, a organização se intensificou e alguns desafios vieram à tona, como, por exemplo, a necessidade de minimizar os impactos ambientais. Eu vou colocar aqui umas figuras para vocês visualizarem de algumas linhas do tempo que eu encontrei nesse site Optimus 360, Evolução do Design de Produtos. Olha, pessoal, tem muitas ideias de evolução nesse site. Eu trouxe aqui do telefone, que eu achei muito interessante, também dos carros, né, que os alunos gostam bastante, porque sempre atual, né, são coisas que os alunos lidam todos os dias. E olha só que legal, lá também tem essa linha do tempo dos headphones, que são os fones de ouvido. É muito interessante, né, e está presente na vida de todos eles. Então são temas bem atuais e vai do professor procurar fazer a pesquisa voltada para aquilo que o aluno tem no seu dia a dia, né? Assim, só aumenta o conhecimento deles e eles vão lembrar disso aqui sempre, porque vai fazer parte do dia a dia deles. Bem, dentro dessa abordagem, podemos discutir com a classe quais as invenções eles consideram indispensáveis para o dia a dia. Olha que interessante, né? Também podemos comparar algumas invenções, como os primeiros telefones que foram projetados em 1876 com os atuais celulares, questionando sobre o tipo de mudança que os celulares provocaram na vida das pessoas. No item artesanato e manufatura e a indústria moderna, podemos trabalhar o processo de industrialização que busca identificar as características e consequências para as transformações socioespaciais e seus impactos nas paisagens. Esse tema aborda a transformação das formas de produção e o processo de industrialização, contemplando a habilidade número 6, ao identificar características do processo de industrialização que são essenciais para tratarmos sobre os impactos e as transformações na paisagem, como o desenvolvimento da indústria.
A competência 6 enfatiza, sobretudo, colaborar na formação cidadã, mobilizando valores, atitudes e conhecimentos para a solução de problemas cotidianos, pessoais e coletivos. Esse tema pode ser abordado com a interdisciplinaridade com 2 componentes, junto ao professor de História, que poderá contribuir com subsídios sobre as lojas comerciais e as marcas da modernidade, abordando a emergência do capitalismo. Essas ações da passagem do mercantilismo para o capitalismo comercial, para o capitalismo industrial e em relação às revoluções industriais. Poderá colaborar discutindo os impactos nas atividades produtivas e na circulação de povos, produtos e culturas. Da mesma forma, considerando o contexto da segunda revolução industrial, é pertinente elaborar e desenvolver um projeto interdisciplinar com um professor de língua portuguesa, promovendo o contato dos alunos com textos literários clássicos mundiais, que trabalhem o tema da eletricidade, evidenciando como, ao longo do tempo, ela foi fonte de inspiração, curiosidade e objeto da imaginação humana. Assim como é considerável comentar com a classe que o artesanato não desapareceu, mesmo que eles não conheçam alguém que se dedique a essa atividade, pois ainda nos dias atuais é praticado, por exemplo, em núcleos familiares que produzem uma diversidade de objetos, como bordados, bijuterias, cerâmica, sabonetes e pinturas, entre outros para comercialização. Além disso, há diversas comunidades tradicionais que se dedicam a essa atividade que deve ser valorizada. Como ideia para uma atividade complementar, podemos explicar que os diferentes tipos de indústria têm características específicas que refletem na escolha de sua localização. Por exemplo, para uma indústria se instalar, existe a necessidade de avaliar os chamados fatores locacionais, que incluem a disponibilidade de mão de obra e seus predicados, como proximidade ou distância com a matéria-prima que utilizam, a infraestrutura de transporte, afinal, é importante que os trabalhadores cheguem até a empresa. Como farão isso? Quanto tempo vão levar no trajeto? Assim como a rede de comunicação e energia, a proximidade ou distância do mercado consumidor. Se, por exemplo, essa indústria fabricar alimentos perecíveis, quanto tempo será o deslocamento até o ponto central de vendas dos produtos? Com essas informações, podemos solicitar que os alunos façam uma pesquisa de campo, classificando as indústrias do município onde moram. Caso o município tenha indústrias, eles podem classificá-las segundo o destino dos bens produzidos, em indústrias de bens de consumo, que produzem para o consumo da população, ou se são indústrias de bens intermediários, que produzem matérias-primas para outras indústrias, ou ainda, se produzem máquinas e equipamentos destinados a outras empresas. Como sugestão, citamos o filme A História das Coisas, que é um documentário que expõe o consumo exagerado de bens materiais e o impacto negativo sobre o meio ambiente. Permite refletir sobre valores e padrões sociais e consumo impostos pela mídia e por grandes empresas. Essa ideia pode servir de mote para a discussão das relações entre o consumo de produtos industrializados e impactos ambientais. Podemos utilizar o filme completo, que tem apenas 21 minutos, ou selecionar alguns trechos para exibição, promovendo debates em sala de aula. Lembrando que
Esse tipo de atividade estimula o interesse dos alunos pelo tema, já que permite utilizar outros tipos de linguagem, nomeadamente a linguagem cinematográfica. Para refletir sobre questões de caráter geográfico, contemplaremos os aspectos da competência específica de ciências humanas número 7, que diz respeito a utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias da informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal, relacionado à localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. Bem, nosso próximo item, indústria, transformações sociais, econômicas e espaciais, poderemos conhecer e criticar aspectos relativos a mudanças sociais, econômicas e espaciais decorrentes da industrialização, ressaltando suas implicações nas cidades e na interação seres humanos-natureza. Podemos iniciar ressaltando que o surgimento da indústria provocou significativas mudanças na sociedade e na paisagem, inaugurando o capitalismo industrial. Podemos ainda discorrer a explicação sobre capitalismo, comentando que é um sistema econômico e social de organização das sociedades humanas, caracterizado pela propriedade particular dos meios de produção, que são, por exemplo, as ferramentas, as fábricas, máquinas, fazendas, empresas de prestação de serviço e também pelo trabalho assalariado. Esse é o sistema em que vivemos no Brasil e na maior parte do mundo. Se você achar conveniente, pode também explicar, em um breve resgate histórico, o sistema do socialismo real para que o aluno tenha elementos de comparação, levando a compreender melhor o capitalismo de um modo resumido. Eu vou colocar aqui as características para vocês. Bem, então vamos às características do socialismo ou de economia planificada, que são: inexistência da propriedade privada dos meios de produção, por exemplo, a terra, máquinas, ofícios, do capital, eles pertencem ao Estado. Outra, direção centralizada da economia, ou seja, os diversos setores da economia são planejados pelo Estado. Reconhecimento de apenas uma classe social, o proletariado. Na prática, a centralização da economia pelo Estado fez surgir a classe dos burocratas, que gozava de muitos privilégios. Podemos citar ainda que na União Soviética e em alguns países da Europa Oriental, como China, Coreia do Norte e Cuba na América Central, não existiu o socialismo democrático, mas sim o socialismo real, que além das características citadas, apresentou estrutura política dominada por somente um partido, que monopolizou ou ainda monopoliza o poder político, implantando uma ditadura do Estado. Através do estudo das mudanças na sociedade e na paisagem, abordamos a habilidade número 6, que já comentamos, e a habilidade número 7, que constituem a unidade temática Mundo do Trabalho, cujo objeto de conhecimento está ligado às transformações das paisagens naturais e antrópicas, que diz: explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do surgimento das cidades.
Assim, exploramos as características do processo de industrialização e de urbanização, além das alterações na paisagem urbana e da interação da sociedade com a natureza a partir da urbanização. Esse assunto pode ser abordado como um tema contemporâneo, permitindo discussão sobre a vida familiar, social e trabalho. Podemos citar o tema dos direitos trabalhistas, discutindo sobre o fato de que as difíceis e abusivas condições de trabalho geravam instabilidade social, as quais promoveram reivindicações e lutas por direitos. Podemos comentar que a necessidade de concentração de trabalhadores para possibilitar a produção industrial em larga escala promoveu a urbanização e a mobilização social entre pessoas que viviam em péssimas condições, e que isso gerou o despertar da consciência sobre essas condições, que por sua vez culminaram nas primeiras reivindicações sociais e políticas. Dessa forma, os alunos podem perceber os direitos como conquistas sociais históricas e, assim, vamos estimular a competência geral da educação básica número 6, que se refere a valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Bem, nosso próximo item, impactos ambientais da atividade industrial. Abordaremos temas que relacionam a produção industrial às transformações ambientais, ressaltando o papel do setor industrial como agente de desmatamento e poluidor do solo e das águas, além da poluição sonora. Como contraponto a este, chamamos a atenção para as iniciativas que buscam minimizar e solucionar esses impactos ambientais negativos, salientando os movimentos ambientalistas, que têm nas ONGs importantes atores. Sempre que possível, e especialmente nos tópicos em que abordamos a indústria e seus impactos ambientais, e ONGs e meio ambiente, temos a oportunidade de contextualizar discussões, aproximando os fatos tratados da realidade vivida pelos alunos. Podemos ainda iniciar esses questionamentos com a pergunta: na localidade em que você vive, há impacto ambiental provocado pela atividade industrial? Se sim, qual é esse impacto? Desse modo, a discussão sobre temas contemporâneos que se referem à educação ambiental e educação para o consumo são enfatizados com relevância da preservação ambiental e o uso sustentável dos recursos. Ao identificar as características das paisagens transformadas pelo processo de industrialização, como o desmatamento, mudanças climáticas, poluição do solo, das águas e sonora, devemos recordar aos alunos que a poluição decorre das substâncias que modificam o equilíbrio natural do ambiente, trazendo prejuízos à saúde humana e dos demais seres vivos, ou seja, dos animais e vegetais, e ao ecossistema de modo geral. A discussão sobre poluição industrial pode ser realizada com a colaboração do componente curricular História, que pode contribuir demonstrando de que maneira, ao longo do tempo, as novas formas de indústrias produziram cada vez mais poluição. Além disso, pode-se trabalhar a evolução das legislações ambientais que incidem sobre o setor industrial, visando controlar a poluição, que por sua vez
Pode-se também, da mesma forma em que trabalhamos a interdisciplinaridade com o componente de ciências, onde relacionamos a poluição industrial com a saúde humana, destacando de que modo as principais substâncias poluentes que são lançadas no ambiente pelas indústrias afetam ou representam risco ao corpo humano. Além disso, podemos abordar o conteúdo sobre as fontes de energia, associando os temas educação para o consumo e educação financeira, explicando, por exemplo, as vantagens individuais, ambientais, sociais e econômicas desse tipo de consumo para a sociedade. Lembrando que o tema consumo consciente ou sustentável amplia o conceito de educação financeira, pois incorpora reflexões e atitudes que resultam em economia para o consumidor. Por exemplo, a importância da economia de energia elétrica para o orçamento doméstico, além de ser relevante para a sociedade e o meio ambiente como modo de produção, já que está atrelado à quantidade e qualidade das matérias-primas, tipo e qualidade de mão de obra e ainda a produção de resíduos. Bem, em nosso último item, urbanização e problemas urbanos, vamos abordar a urbanização, os problemas urbanos e nesse item nós podemos iniciar explicando o que o IBGE denomina de aglomerados subnormais. São vários tipos de assentamentos humanos urbanos, como favelas, ocupação ilegal de áreas por moradias, grotas, comunidades, vilas, tendo várias denominações, dependendo da região em que se localizam. Dessa forma, é possível caracterizar as paisagens transformadas pelo processo de industrialização, explicando as mudanças na interação humana com a natureza a partir do surgimento das cidades. Podemos explorar esse tema com um debate em sala de aula, trazendo algumas características das moradias precárias no Brasil, perguntando aos alunos se no município onde moram existem favelas. Se a resposta for afirmativa, podemos verificar se essas moradias estão localizadas em áreas de risco ou em áreas desvalorizadas pelo mercado imobiliário, que foram gradativamente ocupadas, ou ainda se são terrenos públicos. E aqui, com o intuito de superar preconceitos sobre favelas, podemos trabalhar suas características positivas, como a riqueza cultural e redes de solidariedade entre moradores e associações. A reportagem O Mapa da Cultura na Favela, de Mauro Ventura, que está no site oglobo.globo.com, do dia 5 de fevereiro de 2013, pode colaborar nesse trabalho. Assim, estaremos estimulando a competência geral da educação básica número 3, que elucida: valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Podemos ainda promover a interdisciplinaridade com o professor de artes, explorando as obras de Di Cavalcanti, que retratam os subúrbios e as favelas cariocas. Ao apresentar o autor, devemos ressaltar sua importância para a arte moderna. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa.
Deixa eu olhar aqui que agora... Elas retratam os subúrbios e as favelas cariocas. Ao apresentar o autor, devemos ressaltar sua importância para a arte moderna brasileira. Dessa forma, podemos discutir os detalhes das obras selecionadas com os alunos, sobre o que elas informam e as características geográficas dessas áreas. Levando em conta os aspectos do relevo, das formas das construções, das figuras humanas retratadas. Proporcionando um debate sobre a maneira como as favelas foram representadas por esse pintor. Por fim, podemos propor que eles façam um desenho de uma favela atual. Aí, com a visão deles, né? De repente, do lugar de onde eles vivem, se eles já viram ou têm contato com algum lugar assim, eles possam retratar. Ao comentarmos o termo sítio urbano, vamos introduzir noções geográficas, já que o termo é usado em geografia urbana para designar a configuração físico-geográfica da área ocupada por uma cidade, ou seja, sua topografia, rede hidrográfica e solo, que desempenha papel importante na sua estruturação. Com essas considerações sobre o sítio urbano, os alunos podem debater sobre a sua própria cidade, expondo sua visão sobre moradias precárias, organização territorial da cidade e outros problemas urbanos. Bem, pessoal, já nos encaminhando para o final desse vídeo, eu vou colocar aqui para vocês algumas referências de textos que eu utilizei nesse estudo, que aqui eu falo do livro Expedições Geográficas, que foi o livro que eu usei para base nesse estudo que eu mostrei para vocês, e os sites que eu entrei para pegar algumas informações. Bem, eu espero que tenha ficado evidente para todos vocês que me acompanharam aqui que a geografia serve, antes de mais nada, para fazer avançar a cidadania e promover encontros em suas diversas oportunidades de vivências. Nesse estudo, no qual abordamos a Base Nacional Comum Curricular para o ensino da geografia do ensino fundamental, salientamos o quanto significativo é o raciocínio geográfico e o pensamento espacial dentro das 5 unidades temáticas que organizam o componente. Tentamos aqui, de forma simples e prática, auxiliar na compreensão de cada uma dessas novidades propostas pela base, que traz novas dimensões para a realização dessa leitura de mundo. Pois, como sabemos, o estudo do componente era pautado na leitura, na interpretação de paisagens e agora está voltado para estimular o pensamento espacial atrelado ao raciocínio geográfico, onde percebemos que as principais mudanças dos componentes são o foco no pensamento espacial e no raciocínio geográfico como ferramentas para o uso da cidadania, já que o raciocínio geográfico significa entender o mundo, a vida e o cotidiano. Desenvolver essas mudanças no ensino significa, para o estudante, mais uma forma de perceber e analisar criticamente a realidade. Para isso, a Base Nacional Comum Curricular trabalha e articula os princípios pelos quais os educandos podem ser conduzidos a pensar dessa forma. Ao articular os princípios citados pela base, os estudantes vão emprestar sentido lógico aos conteúdos com que já estavam habituados a relacionar-se, mas agora dentro de uma nova perspectiva, no qual os conteúdos não devem ser aprendidos de forma descontextualizada, mas sim entendidos como parte do processo na construção do saber. Bem, espero que esse estudo, desenvolvido com o objetivo de concluir o estágio sistematizado obrigatório do ensino fundamental para o curso de licenciatura em Geografia da Uninter,
auxilie de alguma forma cada um de vocês a compreenderem a nova Base Nacional Comum Curricular e suas dinâmicas nos processos educativos. Eu vou comentar, deixar para vocês aqui uma frase que faz muito sentido para mim. Espero que vocês também apreciem. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada homem se resume ao tamanho do seu saber. Albert Einstein. Obrigada a todos vocês.